Nosso entrevistado de hoje é o professor e sociólogo Leonardo Triciuzzi, que vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Confira só. Estou com ele, Leonardo Triciuzzi, meu amigo, que me recebeu junto com a minha equipe em sua residência, e falando sobre navegação, sobre o Brasil ser um país com mais quantidade em água, né, do que próprio dito, né? Trazendo aqui para a nossa região, Leonardo, o que nós precisamos para melhorar, já que o nosso transporte público é muito tumultuado, qual seria uma alternativa melhor para a nossa região, Angra dos Reis? Em relação à Baía da Ilha Grande, para o Brasil, nós falaríamos horas sobre isso, que na Europa, por exemplo, a navegação é feita por dentro, onde é mais econômico, não tem perigo, nada disso. Mas isso é outra história nos Estados Unidos também, no Canadá, nos Grandes Lagos. Mas aqui para a Baía da Ilha Grande, seria muito interessante que houvesse um transporte, né, hídrico. Porque o transporte público não é que ele seja totalmente ruim, né? Ele atende, mas existem momentos em que ele se torna muito tumultuado, né? Eu não diria tumultuado, mas ele a demanda é muito grande. Vamos falar assim, que eu acho que a demanda se torna muito grande. Não só por ocasiões de festas, mas também na época das férias, né? Principalmente em dezembro, janeiro e fevereiro, onde, principalmente em janeiro, né? Então, um transporte hídrico aliviaria, ou até seria, como é, por exemplo, no Rio de Janeiro, para Paquetá, né? Para Ilha do Governador, né? Até existe um transporte de ilha para a população, mas atendendo apenas a Ilha Grande. Então, nós poderíamos ter um hovercraft, que é aquele que anda sobre as águas, ligando Angra dos Reis ao Perequê, por exemplo. Não, Perequê não, agora o Parque Mambucaba. O Parque Mambucaba. Poderia alugar isso, até a Vila Histórica, né? Até propriamente aqui o Frade. Falar um pouco então sobre a política num todo, né? A política socioeconômica do nosso país. O que o senhor tem assim, em mente do que o nosso país está defasado e o que seria uma alternativa para que nós pudéssemos hoje viver até um pouco mais equilibrado com essa política aí que a cada dia está um pouco complicada até da gente estar comentando sobre ela? Eu quando me desliguei totalmente da Marinha, eu fui convidado para dar aula no Álvaro Alberto. E lá eu fui dar aula de filosofia e aula de sociologia também. E meus alunos eram muito bons alunos. Eles formalizavam questões que nós abríamos vamos dizer assim, um auditório para discutir sobre política, as questões eram sempre visando o entendimento político. E nós somos um país muito complexo. Nós somos vários Brasis dentro de um Brasil enorme. Você vai na Bahia, você vê um Brasil diferente. No norte é um Brasil, vamos dizer assim, indígena. A Bahia é um Brasil de origem africana. O nordeste é uma mistura, né? E vem descendo o sul já é europeia, né? Com seus italianos, alemães, espanhóis, portugueses, etc. E assim, o Brasil é muito complexo e nós não temos que pedir exemplo para ninguém. Isso tudo, logicamente, evitando os deslizes financeiros, vamos dizer assim, né? Nós temos muito que navegar ainda, principalmente na educação. Saúde e educação, do meu entendimento, enquanto for bandeira de políticos, saúde e educação, nós estamos mal. Porque nos outros países, agora vamos citar os outros, né? Porque nós devemos ter uma linha própria, né? Nos outros países, educação e saúde, não se discute educação e saúde. Se discute comércio internacional, comércio, né? O que vão fazer para melhorar o que nós já temos, né? É assim que funciona. Enquanto política e saúde
bandeira de político, tem alguma coisa errada no país. Enquanto vira promessas, né? Promessas nunca cumpridas, aí a desculpa. Então, bandeira não pode ser de saúde e educação, tem que ser uma coisa normal, que não precisa ser sábio. Melhorar, sim, mas já ter uma base boa que atenda a todos. As minhas viagens por esse país aqui, eu só não conheço 2 estados, que é Sergipe e Alagoas. Eu viajei pelo Brasil, eu conheço o Brasil inteiro. E o brasileiro, praieiro, vamos dizer assim, ele teria que conhecer um pouco o pessoal do interior e respeitar, porque o Brasil come e vive, que o país do interior é que sustenta. Verdade. Esse psicossocial, hoje ele está um pouco escasso, porque nós estamos vivendo principalmente o pessoal urbano, ele se autodenomina, tipo assim, que os trabalhadores, né, eles, tipo assim, precisam trabalhar e levar os seus mantimentos para as grandes cidades para ser comercializado, como seria na época bem antiga. Hoje já as grandes indústrias que tomam essa demanda, mas nós não sabemos o que acontece realmente na agricultura, o que o camponês faz, né, qual é a dificuldade que ele passa. E é interessante essa parte. Principalmente o Brasil, vamos dizer assim, a produção agrícola familiar ainda é muito grande no Brasil. Eu conheço o interior de Minas, do Espírito Santo, do Pará, da própria Amazônia, onde uma cenoura desse tamanhozinho aqui. Quer dizer, cada um tem seu aspecto, né? Cultural e agrícola, totalmente diferente um do outro. Então, o pequeno lavrador, né, ele ainda é muito pouco protegido, pouquíssimamente protegido pelos governantes, porque o grito, vamos dizer assim, o grito dos urbanos se faz ecoar mais alto. Leonardo, como você está enxergando a política em Angra dos Reis? Como morador de Angra, eu já estou aqui há quase 20 anos, mas a minha vinda para Angra foi em 1960, como aluno do Colégio Naval. Então eu sempre indo e voltando aqui em Angra e definitivamente há quase 20 anos. Eu vejo a política de Angra dos Reis muito conturbada, muito seletiva em 2 figuras conhecidas da população angrense, de uma maneira geral. Eu acredito que uma terceira via viabilizaria uma opção melhor para o eleitor. Não que as outras sejam ruins, mas como sociólogo que sou, eu acho que uma mudança de ideais, de sonhos, né? Isso se faz necessário. Criar é necessário. Faz bem à saúde criar. Sonhar também. Então, uma terceira via viria a dar uma nova opção, né, para a população angrense, que hoje chega a quase 200 mil habitantes, uma forma de mudar um pouco e possibilitar a novos políticos, né, a novas vias que viessem a melhorar. Porque que essa terceira via, no cortando o senhor, que ela não se deixasse esvaiar, entronizar nas duas existentes. Que não se deixasse entronizar nas duas já existentes. Não que ela seja ruim, cada um, sim, mas para acontecer uma terceira via. Haver uma terceira via onde a população angrense pudesse ter a liberdade de mais uma opção. Que você via, Angra está com quase 200 mil habitantes. E Angra ainda carece de muitas coisas fundamentais. Saneamento básico, por exemplo, que é uma coisa fundamental. Não adianta nada você ter fiscais do INEA, entendeu? Se você também não tem uma educação boa para aqueles que aqui nos visitam, uma orientação sobre o que fazer. Mesmo com as orientações que foram colocadas, ainda se vê pessoas fazendo churrasco, sujando as praias. Então tem que ter, Angra, se não me engano, tem apenas 38 fiscais para quase 80 quilômetros de contornos de praias para verificar. Então tem que haver uma sacudida, mas eu acho que uma terceira via seria bom para Angra se tornar realidade.
Porque eu vejo, por exemplo, Conceição de Jacareí roubando, entre aspas, os turistas. Hoje em dia, de Conceição, você vai até a Ilha Grande em 18 minutos. Angra ainda não perdeu o seu charme, né? Com suas ilhas, com seus passeios, né? Mas uma terceira via acho que seria saudável para a população angrense mudar. Yeah.